Boa noite a todos, a todas, bem-vindos, bem-vindas, muito obrigado pela participação, pela companhia, pelo apoio ao trabalho. Nós estamos iniciando mais um Quintas Digitais, um projeto no qual procuro trazer pensadores contemporâneos que estejam dialogando com a nossa sociedade digital, ou, para usar o termo do pensador que nós vamos usar nesse curso, a sociedade da modernidade líquida. Então, os Quintas Digitais são esses cursos pelo Zoom, no qual o tema principal é a sociedade contemporânea e com autores também da contemporaneidade. Então, eu vou passar um breve resumo, a síntese dos 3 cursos já feitos esse ano, antes de iniciarmos com o nosso Daniel na Cova dos Excluídos. Então, a gente fez em fevereiro, começamos em fevereiro com o Byung-Chul Han, esse filósofo germano-sul-coreano. Germano, se usa isso, ele é nativo da Coreia do Sul, mas a gente fala germano-sul-coreano porque ele escreve em alemão. Eu peguei 2 episódios da série Black Mirror e fiz um diálogo com esses 4 livros, com trechos desses 4 livros do Byung-Chul Han, a saber, o Psicopolítica, Sociedade da Transparência, Sociedade do Cansaço, que é o mais conhecido dele, e No Enxame. Então, fizemos um módulo com esses 2 episódios, que são 15 milhões de méritos e Queda Livre, onde a gente fez essa interseção dos textos com os episódios da série Black Mirror. Depois fizemos, em abril, uma interseção também, foi o primeiro do ano com Bauman, da obra Amor Líquido, com o filme Ela. Fizemos esse módulo Bauman e Ela, a liquidez dos afetos vai ao cinema. E, por fim, o último módulo, Eu Me Amo, voltei ao Byung-Chul Han, uma obra apenas, Agonia do Eros, e fizemos a interseção com um episódio chamado Hang the DJ, também da série Black Mirror. Então, esses foram os 3 episódios, os 3 cursos que fizemos, e chegamos agora no 4º curso, Daniel na Cova dos Excluídos, que vai ser, como está no próprio subtítulo, um diálogo entre a obra Cegueira Moral, daqui a pouco a gente olha com mais profundidade essa obra, a Cegueira Moral de Bauman, e o filme Eu, Daniel Blake. Então, vamos fazer interseções entre o texto de Bauman e a história que é apresentada, inclusive dessa personagem que está na apresentação do slide, que é o Daniel Blake, naturalmente o ator, que faz o personagem Daniel Blake, numa cena muito, muito simbólica que a gente vai ter a oportunidade de explorar durante o curso. Esse curso tem essa bibliografia sugerida, naturalmente ao longo do curso, são 5 aulas, nós vamos tratar de outros textos, vão aparecer, hoje mesmo já aparecem outros textos, quem me acompanha ouviu minha postagem no Instagram, eu até apresentei alguns textos que vão estar hoje na aula, não são bibliografia necessária para o curso inteiro, assim como outros vão aparecer, mas são sugestões de leituras que complementam alguns temas a serem explorados durante o curso, e, de uma certa maneira, muitos de nós estão aqui para exatamente isso, aumentar a fila de espera da leitura. Então, isso também é um papel que eu pretendo cumprir com louvor, aumentar bastante a sua demanda e a sua fila de leitura. Então, a gente tem, deixa eu ir seguindo aqui, a obra principal, onde nós vamos estar lendo trechos que são enviados no material de leitura, como foi enviado o de hoje, A Cegueira Moral, que tem subtítulo, dá bastante luz para onde a gente vai percorrer, A Perda da Sensibilidade na Modernidade Líquida. Essa perda da sensibilidade, que o Bauman vai chamar de cegueira moral, também me permitiu fazer uma interseção também nas mídias sociais. Eu postei um vídeo de um documentário que já tem mais de 20 anos, Janela da Alma, no qual o Saramago fala da sua inspiração para escrever um ensaio sobre a cegueira, quando ele pensa exatamente numa linha muito parecida com a que o Bauman sugere, ou seja, de uma cegueira ligada não à interrupção do ver, fisiologicamente falando, do sentido da visão,
mas, embora no ensaio sobre cegueira aconteça isso, mas principalmente no enxergar o outro. Essa diferença que a gente pode propor entre o ver da mera visão, do enxergar, que seria, digamos assim, uma atenção. Então, essa é uma questão interessante que o Bauman vai explorar e tem essa interseção com o Saramago, que, aliás, é centenário dele, e a gente vai fazer mais à frente um módulo exatamente com ensaio sobre a cegueira. Outro livro, de 2016, que também conversa com essa ideia, inclusive justifica por que eu estou com esse fundo aqui, esses olhos vermelhos vão aparecer na apresentação daqui a pouco, que traz a ideia do mal. Então, um livro Mal Líquido, Vivendo num Mundo Sem Alternativas, de 2016, ou seja, um livro posterior ao próprio Cegueira Moral. Também é uma sugestão de leitura, vão ter diversos diálogos entre este e o Cegueira Moral. E, por fim, um livro recente, que é a biografia do Bauman, da Isabela Wagner, publicado em 2020, que é um livro que, se é verdade que não trata da biografia intelectual, não trata das obras com propriedade, não aprofunda os temas, dá uma visão do autor bastante larga, bastante profunda e é fascinante, né? Vale a pena conhecer esse que é um dos grandes pensadores da nossa era, morto em 2017. Então, essa é a bibliografia, aquela básica, a gente vai passar por outras sugestões também, como eu falei. Aí as obras que a gente vai colocar em diálogo, o livro aí no topo do slide à esquerda, Cegueira Moral, e o filme que é de 2016, do Ken Loach, Eu, Daniel Blake. Um filme que tem uma oportunidade, por isso está aí, né, na minha proposta, muito grande da gente olhar para as nossas próprias entranhas, né, para a nossa própria sociedade e nos percebermos, ou podendo nos perceber com essa cegueira moral, com essa insensibilidade ao outro, e o filme mostra isso de uma forma bastante interessante, por isso está aqui para esse diálogo. Então, pensando aqui, passando brevemente pelos capítulos, vai ficar isso, toda a aula a gente vai estar falando, porque as aulas estão distribuídas para lidar com todos os capítulos, então perceba que a gente tem aí um trabalho intenso para poder passar, claro, né, não ler, mas passar por todos os capítulos. Tem a introdução, que é o nosso objeto de hoje, uma introdução que tem 2 títulos, né? Então tem o título Para uma Teoria da Privacidade e da Impenetrabilidade Humanas, ou Expondo as Formas Esquivas do Mal. 2 títulos que se conectam. Deixa eu fechar aqui, que tem alguém fazendo mal da buzina aqui perto. Não sei se está saindo o microfone. Fechei aqui mesmo. Essas formas esquivas do mal estão associadas a isso que está na primeira parte do título. Ou seja, uma certa invasão da privacidade nesse mundo, na nossa sociedade digital, e uma certa penetração, quase a mesma coisa, né, daquilo que seria de nossa propriedade, aquilo que ele vai chamar do que deveria ser inescrutável, né, ou seja, inexplorável, e que acaba sendo invadido pela sociedade contemporânea, ou seja, uma espécie de mal contemporâneo tem a ver com essa invasão, essa violação de nossas privacidades. Então, essa introdução a gente vai ver hoje. O capítulo 1, na semana que vem, tem o título Do Diabo a Pessoas Assustadoramente Normais e Sensatas. Esse é um tema que tem já está apresentado, como é comum em introdução, né, na aula de hoje. Depois, a crise da política e a busca de uma linguagem da sensibilidade. Terceiro capítulo, Entre o Medo e a Indiferença, a perda da sensibilidade. Perceba, né, a palavra sensibilidade se repetindo. Quarto capítulo, Universidade do Consumo, que é outro tema que vai estar também distribuído no livro, que é a ideia da sociedade dos consumidores. Subtítulo, O Novo Senso da Insignificância e a Perda de Critérios. E, por fim, o quinto capítulo, que provavelmente vai ser o mais breve, Repensando a Decadência do Ocidente, que é uma obra de Oswald Spengler. É uma obra que o Leônidas Donskis e o Zygmunt Bauman, ou seja, o livro Cegueira Moral é um diálogo entre esses 2 pensadores, um filósofo lituano chamado Leônidas Donskis e o nosso pensador polonês
Zygmunt Bauman. Então, eles falam sobre essa obra, A Decadência do Ocidente. Então, um capítulo que será breve, porque, né, não está na nossa bibliografia a leitura dessa obra. Então, esse é o nosso livro. Vou mostrar agora como é que a gente vai dividir nas nossas aulas. Então, essas são as aulas. Vejam como é que elas estão ligadas aos capítulos do livro. A gente tem hoje ao título, então veja que eu estou dando o título da aula ligado aos capítulos, não exatamente igual, mas hoje é igual. Nossa aula de hoje, que justifica de novo, como falando, né, esse meu fundo aqui com esses olhos amedrontadores. Então, as formas esquivas do mal é onde a gente vai estar hoje traçando nossas reflexões, que tem a ver com a introdução do livro. Semana que vem a gente vai para o capítulo 1, e a aula tem nome Diabolicamente Comuns. Depois, o capítulo 2 vai ser explorado na aula Sensibilidade Sentiu. Capítulo 3, Medo ou Indiferença, está como pergunta, mas o capítulo tem isso como título. E, por fim, os capítulos 4 e 5 da mesma aula, falando de nós, os insignificantes. Ninguém se sinta ofendido por isso, é só o título da aula, para a gente pensar sobre a questão da insignificância dentro da obra do Bauman. Então é isso, vamos iniciar já, sem mais delongas, iniciar a nossa primeira aula, essas formas esquivas do mal. E eu vou sugerir que nós vamos começar com uma autora muito importante, eu volto a dizer da postagem que eu fiz, né, nas redes hoje, que é a Hannah Arendt, aquela que trouxe para a filosofia ocidental do século XX uma reflexão sobre um tema que está dentro das nossas primeiras aulas do curso, que é aquilo que se chama de a banalidade do mal. Essa banalidade do mal, que é um conceito que a Hannah Arendt, na época, na década de 60, ela estava radicada nos Estados Unidos, ela é uma alemã, uma judia alemã, ela foge do nazismo para os Estados Unidos, e na época da década de 60, quando o criminoso nazista Adolf Eichmann vai ser julgado, ele é capturado na Argentina, levado para Israel, e ele vai ser julgado pelos crimes de guerra, e ela, na época, pede para ir acompanhar o julgamento como representante de um jornal, né? Como uma repórter. E ela, né, acompanha esse julgamento e produz a obra em 63, Eichmann em Jerusalém, que tem subtítulo, um relato sobre a banalidade do mal, ou seja, esse conceito que aparece no próprio título, que a gente vai estar hoje falando dele, pelas linhas do Bauman. O que está à esquerda, né, à direita na imagem é o livro, à esquerda é o filme, que tem o título do nome dela, Hannah Arendt, que é a cena que nós vamos ver. Nós vamos ver uma cena dela dando uma aula, já de volta nos Estados Unidos, dando uma aula de como é, digamos assim, o que ela aprendeu ao ver aquele homem bárbaro, né, que deportou, enviou inúmeros, milhares de judeus para a morte, fazia isso como se estivesse carimbando uma guia de exportação de, sei lá, de soja, né? Ou seja, um trabalho mecanizado, burocrático, mas que envolvia pessoas sendo jogadas, né, no crematório, sendo queimadas, né, assassinadas, enfim, câmara de gás, assim como a gente sabe. Como é que essa pessoa horrível, como é que ela se comportou, como é que ela apareceu nesse julgamento e onde ela elaborou o conceito da banalidade do mal. Então vamos ver a cena, é uma cena por volta de 7 minutos, ela fazendo a exposição dessas ideias. Vamos a ela. Perhaps just for today you will allow me to smoke immediately.
When the New Yorker sent me to report on the trial of Adolf Eichmann, I assumed that the courtroom had only one interest: to fulfill the demands of justice. This was not a simple task, because the court that tried Eichmann was confronted with a crime it could not find in the law books, and the criminal whose like was unknown in any court prior to the Nuremberg trials. But still, the court had to define Eichmann as a man on trial for his deeds. There was no system on trial, no history, no ism, not even anti-Semitism, but only a person. The trouble with a Nazi criminal like Eichmann was that he insisted on renouncing all personal qualities, as if there was nobody left to be either punished or forgiven. He protested time and again, contrary to the prosecution's assertions, that he had never done anything out of his own initiative, that he had no intentions whatsoever, good or bad, that he had only obeyed orders. This typical Nazi plea makes it clear that the greatest evil in the world is the evil committed by nobodies. Evil committed by men without motive, without convictions, without wicked hearts or demonic wills, by human beings who refuse to be persons. And it is this phenomenon that I have called the banality of evil. Miss Arendt, you're avoiding the most important part of the controversy. You claim that less Jews would have died if their leaders hadn't cooperated. This issue came up in the trial, I reported on it, and I had to clarify the role of those Jewish leaders who participated directly in Eichmann's activities. You blame the Jewish people for their own destruction. I never blamed the Jewish people. Resistance was impossible. But perhaps there is something in between resistance and cooperation. And only in that sense do I say that maybe some of the Jewish leaders might have behaved differently. It is profoundly important to ask these questions, because the role of the Jewish leaders gives the most striking insight into the totality of the moral collapse that the Nazis caused in respectable European society. And not only in Germany, but in almost all countries. Not only among the persecutors, but also among the victims. Yes? The persecution was aimed at the Jews. Why do you describe Eichmann's offenses as crimes against humanity? Because Jews are human. The very status the Nazis tried to deny them. A crime against them is, by definition, a crime against humanity. I am, of course, as you know, a Jew. And I've been attacked for being a self-hating Jew who defends Nazis and scorns her own people. This is not an argument. That is a character assassination. I wrote no defense of Eichmann, but I did try to reconcile the shocking mediocrity of the man with his staggering deeds. Trying to understand is not the same as forgiveness. I see it as my responsibility to understand. It is the responsibility of anyone who dares to put pen to paper on this subject. Since Socrates and Plato, we usually call thinking to be engaged
in that silent dialogue between me and myself. In refusing to be a person, Eichmann utterly surrendered that single most defining human quality, that of being able to think. And consequently, he was no longer capable of making moral judgments. This inability to think created the possibility for many ordinary men to commit evil deeds on a gigantic scale, the like of which one had never seen before. It is true, I have considered these questions in a philosophical way. The manifestation of the wind of thought is not knowledge, but the ability to tell right from wrong, beautiful from ugly. And I hope that thinking gives people the strength to prevent catastrophes in these rare moments when the chips are down. Thank you. Bom, a cena, ela vai além do recorte que vamos fazer, que está dentro da própria obra, Cegueira Moral, mas eu queria, então, fazer algumas considerações antes. Lembrar que, para a gravação, essa cena não vai estar disponível, né? Então, quem for assistir só pela gravação, teve um pulo, que é a cena do filme. Bem, então, o que fica ali colocado, né, que eu vou retirar? A ideia de que esse Eichmann, ao contrário do que se esperava encontrar, essa é uma questão que aparece na fala da personagem, naturalmente, mas que está presente na história da Hannah Arendt, é que acusaram ela de como se estivesse querendo aliviar o lado do Eichmann, né? Porque ela chegou e disse, ele não é um monstro. Essa é a questão que o Bauman vai trabalhar na obra também. Ele é um homem comum. Possivelmente um avô que dava presente no Natal para os seus netinhos e era um grande marido, enfim, qualquer que seja o recorte que queira dar, ou seja, o mal, essa que é a ideia da banalidade do mal. O mal atribui, né, as pessoas comuns, as pessoas típicas, sendo capazes de perpetrar um mal absoluto, né, um crime contra a humanidade. Então, a banalidade do mal, ou o que ela falou do Eichmann, não era dizer que ele, né, desculpá-lo, como ela coloca na fala do filme, mas dizer que ele era comum e não esse monstro, como se ele fosse, como se somente os monstros fossem capazes de perpetrar o mal, que essa é a questão. Agora ela fala de uma forma interessante, para a gente recortar para dentro da obra do Bauman, quer dizer o seguinte, ele foi incapaz, pela obediência, a gente vai voltar a esse tema da obediência aqui na sequência, por aquela obediência, por aquela burocracia, por isso que eu falei o exemplo de como se estivesse carimbando uma exportação de soja, ou sei lá o quê, aquele ato mecânico fez com que ele fosse incapaz de juízos morais. Juízos morais, diferenciar entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, é aquilo que nos faz uma pessoa. Uma pessoa, no conceito que eu estou propondo, o conceito kantiano, é aquele que é capaz de um juízo moral. Quando eu retiro a capacidade de moralidade, de juízos morais, eu estou retirando a capacidade de ser uma pessoa. Crianças, por exemplo, antes de terem uma formação moral, nesse conceito, não são pessoas, porque precisa de ter isso que ela fala, citando até Sócrates e Platão. Ora, se a gente fizer o link com a obra do Bauman, essa é a cegueira moral, a nossa incapacidade de enxergar o outro, enxergar a moral, porque moral sempre envolve o coletivo, moral é um nome, moral e ética são nomes que envolvem a nossa convivência, o conviver. Então, quando se fala de cegueira moral, se diz alguém que está agindo sem essa diferenciação entre o bem e o mal. Aquilo que na linguagem do Bauman, nós vamos conhecer isso hoje, inclusive quem leu a Folha já viu uma perguntinha lá no final, que pode ser um termo novo, aquilo que dentro da obra do Bauman vai ser chamado de adiaforização.
Ou seja, adiaforizar ou adiaforização é essa incapacidade de uma avaliação moral. Vamos, nesse momento, usar essa definição. A gente vai melhorar isso na sequência. Então, a cegueira moral e a adiaforização seriam processos que nos fazem deixar de ser pessoas morais, ou seja, pessoas que fazem o juízo. Tá? Esse é o tema que eu vou recortar. A gente daqui a pouco vai assistir mais um vídeo que vai apresentar as questões por outro ângulo, né? Ainda na mesma linha, mas por um outro ângulo. Vamos entrar na obra, e vocês veem aqui, coloquei o título desse slide, Modernidade e Ambivalência, porque esse rapaz que está aí, esse é o Leônidas Donskis. Quando tiver a imagem dele, é porque é o trecho do livro que naturalmente é dele. Né? Como o livro é um diálogo, você tem os trechos dos dois autores, o Donskis e o Bauman. Quando tiver a imagem do Donskis, é escrito por ele, tem coisas muito interessantes, então nós vamos fazer também esse recorte. É um filósofo lituano. E ele vai falar, né, ele começa no livro, a introdução começa por ele, os capítulos começam por ele. E eu botei o título, que é o título de uma obra do Bauman. Uma obra do Bauman que já tem 30 anos, uma obra de 91, chamada Modernidade e Ambivalência. Ou seja, ambivalência é um nome, é um termo, é um conceito, né, podemos dizer, sobre o qual o Bauman constrói a sua reflexão sobre a modernidade. Então é importante estar atento por essa abordagem do Bauman sobre a ambivalência das nossas épocas. E o Donskis não começa com isso, eu estou fazendo naturalmente recortes, mas dentro dessa apresentação dele do livro, que a gente vai começar a ler agora, ele trata dessa ambivalência, vamos entender o que é isso. Né? A própria imagem sugere a ambivalência aí como sendo esse corte para dois lados, né? Essa ambiguidade, outra maneira de pensar o termo. Então, diz o Donskis, muito inspirado pelo próprio conceito do Bauman, da modernidade, ou seja, hoje, né, tudo é permeado por uma ambivalência. E aí ele avança dizendo, não há nenhuma situação social inequívoca. Ou seja, a modernidade contemporânea, aquilo que é a modernidade, não a líquida, a modernidade. Tá? Aqui, nesse caso, não é ainda a necessidade de se pensar a modernidade líquida. Então, quando a gente fala de modernidade, estamos falando de um período histórico que iniciou ali com a Revolução Industrial. Essa modernidade está sendo dita aqui. Embora a Idade Moderna se inicie no século XVI, XVII, após o Renascimento, a modernidade que está sendo tratada por esse foco, ou seja, lembrar que nós estamos falando de um pensador que tem formação sociológica, é a modernidade que surge na sociedade industrial, porque, afinal de contas, o próprio Karl Marx tem uma fala que o Bauman se inspirou para falar da liquidez. Tudo que é sólido, tudo que era sólido se desmanchou no ar. A Revolução Industrial, ela desmancha a sociedade pré-industrial. No entanto, naquele momento do século XIX, o Marx está no século XIX, né, falando isso, o que aconteceu aquela sociedade pré-industrial foi desmanchada, mas foi reconstruída. Ou seja, foram novas bases, uma nova estrutura, digamos, como se eu tivesse destruído uma casa, né, para construir uma outra casa. Mas essa nova construção, apesar de ser uma novidade em relação à sociedade pré-industrial, ela era sólida. Ou seja, a primeira modernidade, então a modernidade se divide em dois momentos. A primeira modernidade, na linguagem do Bauman, ela é sólida. Por que sólida? Da mesma maneira que uma casa tem uma imagem de que vai durar. Uma casa de alvenaria é uma casa que tem durabilidade. Ou, de outra maneira, a primeira modernidade, essas estruturas que apareceram no pós-industrial, elas permanecem do longo prazo. Então, as pessoas tinham um trabalho no qual elas aposentavam nele, as pessoas tinham relações de casamento que eram as únicas, que iam criar os filhos, depois os netos, até na mesma casa, muitas vezes. Então, os dois exemplos de trabalho e família já são suficientes para marcar a imagem da primeira modernidade. O que acontece ao longo do século XX, na segunda metade, e o século XXI, de forma inequívoca,
é que essas paredes de alvenaria derreteram. Ou seja, o longo prazo deixou de ser longo e passou a ser curto, curtíssimo, cada vez mais curto. É o instante, é o instantâneo, é o agora, é o efêmero. Então, a ideia da liquidez é a ideia dessas paredes de alvenaria que não tem mais alvenaria, não são mais duráveis, né? Coisa que vai ser ligada muito à ideia do descartável, como eu hoje vou estar explorando. Mas então, voltando ao slide, então, mas já na primeira modernidade, ou seja, essa sociedade que surge a partir da Revolução Industrial, você tem essa ambivalência. Então, nenhuma situação social inequívoca, da mesma forma que não há mais atores inflexíveis no palco da história. Tentar interpretar esse mundo em termos de categorias como bem e mal, pela ótica política e social do preto no branco e das separações quase maniqueístas, é hoje, aí no caso ele traz para o agora, né, é hoje tanto impossível quanto grotesco. Então vejam, voltando ao diálogo com a história do Eichmann, e é o caminho que a gente vai percorrendo. Separar os monstros dos não monstruosos já fica mais difícil. Ou seja, esse mal que está na história do Eichmann e vai estar no que a gente vai estar discorrendo agora, está distribuído. Está distribuído nas pessoas comuns. Esses limites entre o médico e o monstro não são mais claros. Esse é o ponto que a gente está aqui percorrendo na obra do Bauman. Ele continua dizendo, Donskis, né? Este é um mundo que há muito deixou de controlar a si mesmo, embora busque obsessivamente controlar os indivíduos. Um mundo que não pode responder a seus próprios dilemas, nem reduzir as tensões que ele mesmo semeou. Então percebam como que é um mundo onde essas direções, onde essas separações, onde o dentro e fora, o bem e o mal e todas as divisões ficaram bastante nebulosas, né? Pouco definidas. Esse é o argumento que a gente está aqui percorrendo nessa apresentação. E ele continua já aqui trazendo para o nosso momento digital, ou seja, agora sim fala da sociedade que é a modernidade líquida e que o ambiente digital favoreceu em muito essa liquefação, né? Esse derretimento, se preferir. E aí ele fala das redes sociais aqui. A notícia nova é esta. Lembra que em 2013, eu botei aqui uma imagem, mas tem redes sociais que não existiam em 2013. Por exemplo, o Pinterest e o próprio Instagram, se não me engano. Né? São redes que não existiam em 2013. Facebook, com certeza, a gente vai ver no texto só Facebook. Né? A única rede que aparece no texto do Bauman é Facebook. Mas, de qualquer maneira, a lógica das redes sociais está aí colocada. A notícia nova é esta. Se você não está disponível nas redes sociais, não está em lugar algum. O mundo da tecnologia não lhe perdoará essa traição. Recusando-se a se juntar ao Facebook, você perde amigos. Vamos pensar aqui, cada um de nós. Talvez aqui não seja um caso, porque a gente usa, lembra que o próprio WhatsApp, que em 2013 também, né, não era usado, também é uma rede. Né, e a gente está aqui, muitos de nós estamos aqui porque nos contactamos, acho que todos, né? Fizemos contato pelas redes sociais, pelo WhatsApp. E realmente fica difícil imaginar, cada um pensa aí nas suas relações pessoais, se tem alguém que você consiga manter contato, trocar ideias, se relacionar de uma forma mais próxima, que não esteja, pelo menos no WhatsApp. Né? Se isso de fato corresponde ao que nós hoje temos, ou seja, todos os amigos, de alguma maneira, pelas redes sociais. Mas isso aqui é um ponto importantíssimo para o filme. Esse é um trecho que tem muito a ver com o nosso filme. Então não é só a questão dos amigos, veja o que o Donskis fala. Não é somente uma questão de perder relacionamentos, é uma separação social por excelência. Vejam agora, se você não declara
e não paga seus impostos por via eletrônica, fica socialmente isolado. Lembre-se que são autores que estão na Europa. É sempre importante lembrar que o texto baumaniano é eurocêntrico. Não dá para a gente fazer essas ligações diretas, mas em muitos momentos, e eu acho que esse também, dá para a gente estar fazendo isso. Quer dizer, tivemos agora há pouco imposto de renda. Será que alguém aqui não declarou imposto de renda usando a internet? Será que alguém não faz o pagamento de contas e assim por diante pela rede social? No caso do filme, nós veremos o Daniel Blake é alguém, por isso que eu dei esse título, Daniel na Cova dos Excluídos, obviamente fazendo a relação com a narrativa bíblica, né? Daniel na Cova dos Leões. É alguém que tem um infarto, é um senhor que tem um infarto, e ele aciona os canais institucionais do Estado para conseguir uma pensão, conseguir ali o benefício do Estado para a sua aposentadoria compulsória, né? Enfim, para o período que ele não pode trabalhar, e a história, no caso, desenvolve. E ele vai ter uma enorme dificuldade, porque ele é um analfabeto digital. Ou seja, ele não consegue obter o benefício, porque, com cenas até trágicas, né, tragicômicas, que ele tem que usar a internet para aprender a usar a internet, quer dizer, uma coisa absolutamente, né, sísifica, né? Ou seja, uma coisa sem sentido nenhum, como a gente vai ver na narrativa do filme. Ou seja, como que a sociedade, né, a modernidade líquida, com a introdução do mundo digital, simplesmente excluiu, colocou para fora aqueles que não têm um domínio da máquina digital, embora tenham sido produtivos, tenham contribuído ao longo da sua vida. Então, a perversidade tem a ver com esse mundo da tecnologia. A tecnologia, conclui aqui o texto, não vai permitir que você se mantenha distante. Percebam que é muito interessante a gente perceber ou propor a reflexão de como que a tecnologia ganha ares divinos na sociedade atual. Que é isso que está no título aqui desse slide, o que ele fala na sequência do texto. Ó. Então diz o Donskis, e eu botei no título do slide, eu posso transmuta-se em eu devo. Se eu posso usar a tecnologia para declarar o imposto de renda, eu devo usar a tecnologia para isso. Se eu posso, né, então vejam como que a partir do momento que a possibilidade dos meios digitais são colocadas, passa a ser um dever de usar esses meios e a dificuldade que temos para não usar. Quer dizer, todos nós aqui, grande parte de nós, já conhece a sociedade pré-digital, vamos falar assim. Né? Ou seja, nós já ligamos para alguma companhia telefônica, de energia elétrica, ou que seja, para falar com o atendente. E hoje é difícil, hein? É difícil. Né? Então, é essa tecnologia que vai tomando lugar, todos os poros da sociedade vão sendo ocupados pela tecnologia. Ou seja, continua ele, posso, logo sou obrigado a. Né? Que é o caso aí dos canais. Né? Você fala, então, agora com os robôs. É dificílimo ser atendido por uma pessoa. Dilemas não são permitidos. Vivemos numa realidade de possibilidades, não de dilemas. Então, também, essa ideia do poder, não no sentido como a gente normalmente pensa no poder, que seria, né, a capacidade de ação. Aqui, o poder da possibilidade. Então, é isso aí, a Ana colocou, né, fala pelo Zap, então é tudo isso, a tecnologia tomando todas as suas... ocupando todos os poros. Inclusive, estamos caminhando aí para os assistentes virtuais, né? Você falando para eles resolverem a sua vida, como Alexa e afins. E aí vamos para né, o título da aula Esquivas do Mal, vamos tratar desse tema dentro do próprio texto do Donsky. A fraqueza do mal. Aí você viu a imagem que eu estou usando aqui nas minhas costas. O Donsky diz, a verdade mais desagradável e chocante de hoje é que o mal é fraco e invisível.
Quer dizer, quando ele fala fraco, invisível, tem mais a ver com essa não está consolidado, não está atribuído a uma força, né? Ou seja, está distribuído, está diluído em personagens, em pessoas. O Eichmann seria um exemplo, mas obviamente um exemplo extremo, né, do nazismo, mas a ideia de que isso está... Exatamente, a palavra diluído acho que dá conta disso. Assim, é muito mais perigoso que aqueles demônios e espíritos malignos que conhecíamos pelas obras de filósofos e literatos. Ele não está encarnado em demônios e espíritos malignos, ele está ao seu lado ou mesmo dentro de você. O mal é débil, por isso fraco, né? E amplamente disperso. A triste verdade é que ele está à espreita em cada ser humano normal e saudável. Claro, não podemos, quer dizer, até podemos, mas eu não quero deixar de passar por essa história do médico estuprador, né? O médico que está ali para cuidar da paciente e ele perpetra o mal em sua própria paciente. Essa ideia do médico que é o monstro, né? Se era o médico e o monstro, como se tivesse uma divisão, o médico é o próprio monstro. E, obviamente, a gente tem outros exemplos, esse, infelizmente, é apenas o mais recente. Ele continua dizendo, o pior, dentro dessa perspectiva, não é a latência do mal presente em cada um de nós, mas as situações e circunstâncias que nossa fé, nossa cultura e nossas relações humanas não podem deter. O mal assume a máscara da fraqueza e, ao mesmo tempo, é a fraqueza. Recentemente, eu li no jornal assim, que um rapaz foi morto por causa do celular pelos amigos. Uma divergência com o celular que tinha sumido e o pessoal achou que tinha roubado e os amigos mataram o próprio amigo. Eram amigos mesmo, de infância. Então, toda hora a gente está lidando com essa situação que me parece aí está sendo tratada por esse texto, dessa distribuição desse mal à espreita. E para a gente entender um pouquinho mais, eu vou trazer mais um autor, que é o Philip Zimbardo. Você vê que a imagem dele, ele tem uma cara de Lúcifer mesmo, vamos combinar, né, com aquela cara ali que ele está na imagem, ele é o próprio Lúcifer. Mas ele escreveu essa obra, O Efeito Lúcifer. Ele é um psicólogo que fez, nos anos 70, um experimento chamado o Experimento da Prisão em Stanford. Stanford Prison Experiment, que virou até filme. Que foi um trabalho de psicologia, uma espécie de Big Brother, porque ele pegava estudantes e criava um cenário que era um cenário de uma prisão. É uma dinâmica comum em psicologia social, né? Coloca lá, cria uma situação. Então, ele convidou estudantes e sorteou estudantes que seriam policiais e os outros seriam os prisioneiros. E observou, né, iniciou uma observação da dinâmica de poder nessa espécie de Big Brother. E deu muito errado. Deu muito errado. Vejam, não deve dar para ler na tela, mas o subtítulo do livro, o livro então é O Efeito Lúcifer, o livro foi produzido a partir dessa experiência que eu estou citando, ele vai passar aqui na palestra que ele vai dar, no recorte que eu dei, ele vai explicar isso. O subtítulo é Como Pessoas Boas se Tornam Más. É o subtítulo. E o que ele viu é que aqueles estudantes que assumiram esse cenário, essa espécie de teatro, aqueles que assumiram os lugares de policiais penais, passaram a torturar os estudantes, seus colegas, que estavam na posição de prisioneiros. A experiência deu tão errado, como ele vai dizer, que em 6 dias, era para 15 dias, ele encerrou o experimento. Então, é sobre isso que a gente está falando, é sobre isso que o Bauman e o Donsky estão falando, né, nesse primeiro momento, principalmente, e é sobre isso que a gente vai ver um trecho de uma palestra que o Zimbardo fez num TED, nesse círculo de palestras, onde ele fala disso e de outras coisas, como a gente vai assistir agora. A palestra é muito maior, a gente vai ver apenas cerca de 5 a 7 minutos de uma palestra de 23 minutos, mas disponível no YouTube para quem quiser ver posteriormente. Vamos a ela. Philosophers, dramatists,
Theologians have grappled with this question for centuries. What makes people go wrong? Interestingly, I asked this question when I was a little kid. When I was a kid growing up in the South Bronx, inner city ghetto in New York, I was surrounded by evil, as all kids are who grow up in a city. And I had friends who were really good kids who lived out the Dr. Jekyll, Mr. Hyde scenario of Robert Louis Stevenson. That is, they took drugs, got in trouble, went to jail, some got killed, and some did it without drug assistance. So when I read Robert Louis Stevenson, that was in fiction. The only question is, what was in the juice? And more importantly, that line between good and evil, which privileged people like to think is fixed and impermeable, with them on the good side and the others on the bad side, I knew that line was immovable and it was permeable. Good people could be seduced across that line, and under some rare circumstances, bad kids could recover with help, with reform, with rehabilitation. So I want to begin with this wonderful illusion by Swiss artist M.C. Escher. If you look at it and focus on the white, what you see is a world full of angels. But let's look more deeply. And as we do, what appears is the demons, the devils in the world. And that tells us several things. One, the world will always be filled with good and evil, because good and evil is the yin and yang of the human condition. It tells me something else, if you remember. God's favorite angel was Lucifer. Apparently, Lucifer means the light. It also means the morning star in some scripture. And apparently he disobeyed God, and that's the ultimate disobedience to authority. And when he did, Michael the archangel was sent to kick him out of heaven along with the other fallen angels. And so Lucifer descends into hell, becomes Satan, becomes the devil. The force of evil in the universe begins. Paradoxically, it was God who created hell as a place to store evil. He didn't do a good job of keeping it there, though. So this arc of the cosmic transformation of God's favorite angel into the devil, for me, sets the context for understanding human beings who are transformed from good, ordinary people into perpetrators of evil. 912 American citizens committed suicide or were murdered by family and friends in Guyana jungle in 1978 because they were blindly obedient to this guy, their pastor, not the priest, their pastor, Reverend Jim Jones. He persuaded them to commit mass suicide. And so he's the modern Lucifer effect, a man of God who becomes the angel of death. Milgram's study is all about individual authority to control people. Most of the time, we are in institutions. So the Stanford Prison Study is a study of the power of institutions to influence individual behavior. Interestingly, Stanley Milgram and I were in the same high school class in James Monroe in the Bronx, 1954. So this study, which I did with my graduate students, especially Craig Haney, we also began with an ad. We didn't have money, so we had a cheap little ad. But we wanted college students for a study of prison life. 75 people volunteered, took personality tests, we did interviews, picked 24, most normal, most healthy, randomly assigned them to be prisoner guard. So on day one, we knew we had good apples. I'm going to put them in a bad situation. And secondly, we know there's no difference between the boys who are going to be guards, the boys who are going to be prisoners. The kids who are going to be prisoners, they said, wait at home in the dormitories, the study will begin Sunday. We didn't tell them that the city police were going to come and do realistic arrests. Police car pulls up in front, and a cop comes to the front door, knocks, and says he's looking for me. So they took me out the door. They put my hands against the car. It was a real cop car. It was a real policeman, and there were real neighbors in the street who didn't know that this was an experiment. And there was cameras all around and neighbors all around. They put me in the car. Then they drove me around Palo Alto. They took me to the police station, the basement of the police station. Then they put me in a cell. I was the first one to be picked up, so they put me in a cell, which was just like a room with a door with bars on it. You could tell it wasn't a real jail. They locked me in there in this degrading little outfit.
They were taking this experiment too seriously. Here are the prisoners who are going to be dehumanized. They're going to become numbers. Here are the guards with the symbols of power and anonymity. Guards get prisoners to clean the toilet bowls out their bare hands, to do other humiliating tasks. They strip them naked. They sexually taunt them. They begin to do degrading activities, like having them simulate sodomy. You saw simulating fellatio in soldiers in Abu Ghraib. My guards did it in 5 days. The stress reaction was so extreme that normal kids we picked because they're healthy had breakdowns within 36 hours. The study ended after 6 days because it was out of control. 5 kids had emotional breakdowns. Bem, é difícil acompanhar, o Zimbardo fala aceleradíssimo, né? Mas deu o panorama, quem tiver interesse, como eu falei, a palestra inteira está no YouTube, inclusive ele cita agora na parte final, eu recortei, o caso da prisão de Abu Ghraib, no Iraque, onde o Bauman comenta isso na obra Cegueira Moral, onde soldados que nas suas cidades de origem eram pessoas, soldados, homens e mulheres, né? O exército norte-americano tem meninas também. Então, esses meninos e meninas que estavam lá na prisão de Abu Ghraib e abusaram de uma forma extrema daqueles prisioneiros, eram considerados nas suas cidades pessoas de imensa paz, tranquilidade, a ponto de que daqueles cidadãos, aquelas pessoas da sua comunidade, não acreditarem. Isso aconteceu com a menina, uma dos soldados que era mulher. Não acreditarem que aquela fulana era a que fez os abusos em Abu Ghraib. Então, a questão colocada é essa, né? A capacidade de perpetrar o mal nas pessoas mais comuns. E aí o Donskis continua com sua reflexão, que a gente vai aqui caminhar para a conclusão da fala dele. Felizes eram os tempos em que havia formas evidentes de mal. Hoje não sabemos mais quais são elas e onde estão. Tudo se torna claro quando alguém perde a memória e a capacidade de ver e sentir. Então aqui ele vai fazer uma cisão. Vamos deixar esses males ligados ao absoluto lá, contra a humanidade, no caso dos nazistas, da tortura, da humilhação, e lidar para aquele que está no nosso cotidiano. Ou seja, daqueles males que vão estar associados a esse título que é a insensibilidade com o outro, a cegueira moral. Então ele diz aqui, por isso está o título Bloqueios Mentais, né? Ou seja, ele diz, quando se perde memória e a capacidade de ver e sentir. Isso vai depois ser esmiuçado pelo Bauman. Eis aqui uma lista, percebam? Deixa eu melhorar essa linha aqui. Eis aqui uma lista de novos bloqueios mentais. Então vejam que a gente vai para um outro campo de questões, de males. Começando, inclui o nosso esquecimento deliberado do outro. Daí a questão moral ser importante, né, porque aparece esse outro, perceba aí o outro com maiúscula. A recusa proposital em reconhecer e admitir um ser humano de outro tipo, ao mesmo tempo que descartamos alguém vivo, real, e que está fazendo e dizendo alguma coisa bem ao nosso lado. Tudo em nome de fabricar um amigo no Facebook distinto de você e que talvez viva em uma outra realidade semiótica. Vejam só, se isso já aconteceu com algum de nós, de perceber que aquele que está ao seu lado, no presencial, está mais envolvido com alguém na sua tela do que com você mesmo. Ou seja, ser deixado de lado, eu repito isso em muitas aulas, e acho que agora é o caso, que quando essas questões em sala de aula, né, todos sabem, sei lá, né, alguém pode ver a gravação, eu sou professor de filosofia em escolas de ensino básico e médio, básico inclui o médio, fundamental e médio. E quando eu pergunto isso para os meus alunos mais jovens, se eles já se sentiram deslocados, colocados de lado por alguém que estava nas redes sociais, a resposta é unânime. Todos já se sentiram assim. E também é interessante quando se pergunta se eles se sentem, que são os grandes usuários de redes sociais, não apenas, mas né, muitos deles são os mais ativos, se eles se sentem
mais integrados ou se sentem isolados, e o sentimento de isolamento é muito frequente. Quer dizer, as redes sociais não resolveram a ideia de que eu ter, como o próprio Bauman ironizou, né, uma vez, de eu ter milhares de amigos no Facebook e me sentir com maior pertencimento. Não é isso que acontece quando a gente observa de forma mais aproximada com as pessoas, né? Então, aqui são os males, ele vai continuar com esses bloqueios mentais. Vejam só, nesta lista ele continua, também se encontra a alienação, ao mesmo tempo em que se simula a amizade. Também a ideia ligada ao que eu falei, né? Não ver nem conversar com alguém que está conosco e usar a palavra sinceramente no final de cartas dirigidas a pessoas que não conhecemos e com as quais jamais nos encontraremos. Quer dizer, cartas já é uma coisa meio anacrônica, né? Mas a gente entende o que ele quer dizer. Há também o desejo de nos comunicar não com aqueles que nos são próximos e que sofrem em silêncio, mas com alguém imaginado e construído, nossa própria projeção ideológica. Veja essa idealização. Esse foi um assunto que a gente trabalhou no último módulo Eu Me Amo, que tinha a ver com a agonia do Eros, no caso das relações amorosas. Mas quando a gente passa para relações que também são amorosas, mas no campo da amizade, também pode acontecer de como que esse olhar para os amigos virtuais, idealizado, buscando alguma coisa, tem muito mais a ver com uma projeção do que pessoas que de fato tenham a sua realidade, que impõe alguma negatividade, uma fala do Byung Chul Han. O que seria a negatividade? A diferença em relação a mim, nesse momento, é o que eu quero dizer, né? Então, cenários que envolvem, todos eles, a relação com o outro. E aqui, ele não usa a palavra cancelamento, mas vejam só como está aqui presente essa ideia do cancelamento que virou uma tônica hoje. Novas formas de censura coexistem da maneira mais estranha com a linguagem sádica e canibalesca encontrada na internet e que corre solta nas orgias verbais do ódio sem face, nas cloacas virtuais em que se defeca sobre os outros e nas demonstrações incomparáveis de insensibilidade humana, em especial nos comentários anônimos. Então, também é vasta a referência de jornais e similares, né, sobre situações onde pessoas gratuitamente são agredidas, ofendidas por meios virtuais, principalmente, mas não apenas, com discursos que às vezes se coloca de onde veio esse ódio, né, de onde veio essa violência. E, naturalmente, também o cancelamento. Nós sabemos, na época do livro 2013 já acontecia, mas nós sabemos casos de suicídio de jovens que tem a ver com esse comportamento em redes sociais. Então está aqui essa ideia, né, de cegueira moral, ele vai falar mais especificamente. Essa é a cegueira moral, voluntariamente escolhida e imposta ou aceita com resignação. Vejam, interessante. Pode ter sido escolhido ou imposta ou apenas a resignação, a ideia da omissão, a ideia do silêncio. De uma época que mais do que qualquer outra coisa, que mais que de qualquer outra coisa, necessita de rapidez e acuidade na compreensão e no sentimento. Ou, de outra maneira, de uma certa reedição de nossa afetividade, segundo o nosso autor. E aí ele conclui a sua introdução, a sua parte da introdução, o Leonidas Donskis, dizendo: este livro, olha como é que ele apresenta então o livro, é um diálogo sobre uma possibilidade de redescoberta do sentido de pertencimento como alternativa viável olha as marcas de nossa época, a fragmentação, atomização e a resultante perda de sensibilidade. Então, a cegueira moral está muito associada a essa ideia de insensibilidade, como está no título do livro. A perda da sensibilidade é o subtítulo do livro. Então, o livro é um diálogo sobre
essa possibilidade redescoberta como está aí. Ele continua dizendo, também é um diálogo sobre a perspectiva ética como única saída da armadilha e das múltiplas ameaças representadas pela, aparece a palavra, ó, adiaforização da humanidade atual e de sua imaginação moral. Então vejam, a palavra adiaforização é um conceito a ser melhorado, exposto, explicado ao longo da nossa aula de hoje. Já está sendo trabalhado e vamos continuar. Essa adiaforização vem de uma palavra grega que tem a ver com indiferença. É muito interessante que a palavra adiaforização ela aparece na moral estoica. Os estoicos têm em sua moral, em sua reflexão moral, em sua ética, estou usando os termos indistintamente, tem uma forma de pensar, quer dizer o seguinte, as coisas do mundo se dividem entre bem, mal e indiferente. Ou boas, ruins, indiferentes. O que são as coisas boas ou ruins, ou o bem e o mal? Aquelas sobre as quais eu tenho controle, eu tenho possibilidade de ação. Então, digamos, honestidade é um bem, desonestidade é um mal, porque está nas nossas mãos sermos honestos ou não. A violência é um mal, a gentileza é um bem, está na minha mão ser violento ou não. A morte, para os estoicos, não é um bem nem um mal. É muito conhecida essa frase dos estoicos. A morte não é um mal, porque sermos mortais não está em nossas mãos. Nós somos mortais. Então, a morte está dentro dessa categoria dos estoicos que se chama dos indiferentes, porque são coisas que não me competem. Não me compete deixar de ser mortal, isso é a nossa realidade. Não me compete não envelhecer, isso é a nossa realidade. Não existe vida que não se envelhece. Então, o tempo e a morte, a finitude e afins são indiferentes. Então, a palavra adiáfora, ou adiaforização, tem a ver com isso, com essa indiferença. O que o Bauman está fazendo é trazendo esse termo para dentro de uma relação interpessoal. Ou de outra maneira, está trazendo aquela indiferença que seria para aquilo que não tem a ver com as minhas escolhas, não está ao meu alcance, para aquilo que está ao nosso alcance. Então, a adiaforização é quando eu me relaciono com as pessoas como se fosse com coisas. Quando eu tenho uma relação interpessoal, como se fosse uma relação como objeto de consumo, como vocês vão ver na sequência aqui da reflexão. Então, voltando ao exemplo de objeto de consumo, quando eu termino de consumir alguma coisa, seja uma lata de refrigerante ou coisa parecida, eu jogo no lixo, de preferência no lixo correto. Mas a ideia eu jogo fora, essa é a ideia que interessa. Essa relação é a minha relação com o objeto de consumo. Terminou o meu prazer, eu jogo fora, porque eu não tenho uma relação moral com ela. O que é uma adiaforização é quando essa lógica de uma relação entre pessoa e objeto de consumo, ela é transposta, ela migra para dentro da relação interpessoal. Então vamos ver como é que isso aparece de forma mais detalhada. Vamos entrar, portanto, na fala do autor. Tá? No caso do autor, o outro é também autor, né? Falei errado. Do Bauman. Então, a primeira ideia é pensar em dor e insensibilidade. Vejam que a imagem que está aqui é lógico que é trágico o exemplo que eu vou usar, mas tem uma certa curiosidade, talvez mórbida, de que esse médico monstruoso na história do estupro, na mesa de parto, ele seja um anestesista. Porque a ideia de anestesia está dentro da reflexão que o Bauman vai trazer. Porque, afinal de contas, ser anestesiado é exatamente perder a capacidade de sentir dor.
Então, na verdade, ele era um anestesista, mas estava anestesiado para o outro. É um anestesista anestesiado para a moral, cego para a moral, incapaz de olhar para o seu paciente, para a sua paciente, e protegê-la. Incapaz, não precisa nem ser paciente, evidente, né? Mas estou trazendo aqui a questão do fato. É incapaz de perceber a monstruosidade, né, o mal daquele ato. Então, um anestesista anestesiado moralmente. Veja o que o Bauman coloca, depois a gente vai ler, mostrar aqui um esqueminha, depois a gente vai ler sobre isso. Então, Bauman diz o seguinte, a palavra insensibilidade, no caso, insensibilidade moral, é uma metáfora. Porque insensível seria, no caso, a própria anestesia, quando eu não sou capaz de sentir alguma coisa. Certo? Então, quando se pensa em uma cegueira, não sou capaz de ver. Se pensa numa surdez, não sou capaz de ouvir. Ou, quando se fala de uma anestesia, como está aqui, né? Deixa eu mostrar aqui onde eu estou indo, né? Então, a insensibilidade é uma metáfora, tem a ver com o físico. E a anestesia é uma bênção ambígua. O que significa isso? Porque, ao mesmo tempo que ela não me permite sentir dor, ela me retira um mecanismo de defesa. Então, veja que ideia interessante. Sentir dor é um mecanismo de defesa. Imagina que eu encoste em alguma coisa no fogão quente. Todo mundo já deve ter tido, né, essa experiência. Que a gente encosta e rapidamente retira a mão. Porque ao queimar a minha mão, eu tenho uma reação, um reflexo de puxar a mão, evitando um dano maior. Agora, vamos imaginar eu encostando no mesmo objeto, no mesmo fogão, o que seja, com o meu braço anestesiado. Eu vou causar um dano gigantesco. Então, aquela dor que me protegeu de um dano maior, se eu estiver anestesiado, eu vou causar, né, vou sofrer um dano maior. Então, a anestesia ela tem essa benção ambígua, porque é isso, me permite não sentir dor, mas acaba tirando o meu mecanismo de defesa. Afinal de contas, a dor, seguindo o autor, né, é uma alerta, uma advertência, e me permite uma profilaxia, me permite medidas para evitar que aquilo se repita. Não à toa, se a gente tem algum problema grave de saúde, o analgésico ele é, obviamente, temporário. Eu não posso cuidar de um problema grave de saúde apenas tirando o analgésico, a mesma coisa anestesia, né, de forma etimológica, tirando a dor, porque eu não estou indo na causa da dor. Então, a dor tem esse papel dentro da reflexão que o Bauman puxa com a gente. Vejamos como é que ele coloca no texto, como é que ele fala isso, que está aí esquematicamente. Diz ele, a função da dor, de servir de alerta, advertência e profilaxia, tende a ser quase esquecida quando a noção de insensibilidade é transferida dos fenômenos orgânicos e corpóreos para o universo das relações interhumanas. Então, quando faz essa transposição, essa insensibilidade acaba sendo, a dor, insensibilidade acaba sendo tirada. E quando eu passo para as relações interhumanas, eu estou conectando ao qualificativo moral. A dificuldade de perceber quando falamos de dor moral. É isso que ele está trazendo aqui para a nossa reflexão. A não percepção dos primeiros sinais de que algo pode dar ou já está dando errado com nossa capacidade de conviver e com a viabilidade da comunidade humana, vejam só, vou devagar aqui, a não percepção dos primeiros sinais, ou seja, uma dor, né? De que algo está dando errado na minha convivência, de que tem algo errado na minha comunidade humana. E mais ainda, como ele fala, na viabilidade da comunidade humana, na viabilidade da convivência, né? E mais ainda, que se nada for feito, as coisas poderão piorar. Se eu estou insensível, significa que o perigo saiu de nossa vista e tem sido subestimado por tempo suficiente para desabilitar as interações humanas como fatores potenciais de autodefesa comunal. Uma espécie de corrosão na nossa capacidade
de nos mantermos comunitariamente. Ou seja, de como que isso, a nossa incapacidade de sentir essa dor oriunda da nossa erosão social, que vai fazendo com que nossas relações vão se tornando superficiais, frágeis e fissíparas. Fissíparas é porque elas vão para a fissão, vão para a quebra. Relações que são quebrantáveis, relações que são fáceis de romper, relações, né, que podem se romper, facilmente se rompem. Então o Bauman está chamando a atenção que essa é como se fosse um efeito, né, cada vez mais aumentado. A minha capacidade de sentir a dor faz com que eu não perceba essa caminhada, de uma certa maneira, para o fosso, né? Um fosso no sentido das nossas capacidades de convivência. Não se conhece humanidade, né, humanos que não estejam num ambiente gregário. Então, perder essa capacidade é perder uma forma de convivência que está na nossa história como seres vivos. E isso tem nome, o próprio Bauman vai dizer, é o que se chama de individualização, marca da modernidade. Né? Nós estamos num processo desde, agora sim eu volto até a Descartes, marcante lá do século XVII. O penso, logo existo, é uma espécie de, não à toa apareceu o posso, logo devo, que é uma releitura, uma relação, uma associação, podemos dizer melhor, né, ao penso, logo existo do cartesiano. Quer dizer, o penso, logo existe de Descartes inaugura a era do indivíduo, do se pensar individualmente. A marca do homem moderno, do ser humano moderno, é se pensar de forma individual. Nós todos somos frutos dessa história. Então, o que acontece, o que está acontecendo na leitura desse autor, é que esse processo de individualização se acelerou ao longo dos últimos séculos. Ora, quando eu acelero o processo de individualização, que apareceu no nome de fragmentação, atomização, aquilo que apareceu anteriormente, o que eu deixo de fazer? A moral. Individual significa, no extremo, é claro, significa não estar ligado ao outro. De outra maneira, significa a ausência de uma moralidade. O que você tem a ver com isso? É uma fala para o outro que está dizendo, sou eu aqui, você aí. Não se mete comigo e eu não me meto com você. O que, obviamente, é inviável para se pensar uma sociedade. Não existe uma sociedade onde eu possa construir, o próprio nome acaba sendo incoerente, construir uma sociedade onde não se mete comigo, eu não me meto com você. Não tem muito sentido isso. Então, aquilo que o Bauman vai chamar de relações puras, ou seja, relações de libertação individual, que é mais ou menos o que eu quis colocar aqui na minha fala. Eu vou... Então, vamos ver como é que, nesse slide de relações puras, essa ideia fica melhor estabelecida. Vamos primeiro ler e depois, num esquema sintético, olhar isso. As relações, diz o Bauman, as relações que os indivíduos estabelecem com os outros têm sido descritas hoje como puras, entre aspas, naturalmente, significando, vejam só, sem nós. No caso aqui, sem a gente, né? Esse nós aqui não tem a ver com da corda, sem a gente, sem a ideia de coletivo, ou seja, sem obrigações incondicionais assumidas, e assim, sem pré-determinação, portanto, sem uma hipoteca para o futuro. O que é uma hipoteca para o futuro? É quando eu imagino que estarei com você mais à frente. Quando eu estou imaginando que estamos, vou pegar uma metáfora muito comum, no mesmo barco, né, que nós fazemos uma comunidade que amanhã terá como resultado o que fazemos hoje. Estamos no mesmo barco, como sendo essa ideia muito comum e interessante. Né? O único alicerce e única razão para que a relação continue
como se tem dito, é a quantidade de satisfação mútua com ela obtida. Ou, de outra maneira, a lógica de consumo. Enquanto você me agradar, eu estou contigo. Quando você me desagradar, eu rompo com você. Então, uma relação pura é uma relação que tem uma lógica de consumo. Vejam, a coincidência de que ambos os lados da relação estejam satisfeitos não cria necessariamente uma mutualidade. Ou seja, a relação pura ela não é mútua, né? A ideia de mutualidade para reciprocidade. Não é isso. Porque, afinal, diz ele, não significa nada além de que cada um dos indivíduos, numa relação, está satisfeito ao mesmo tempo. Então, não é questão de mutualidade ou reciprocidade, é porque há uma coincidência de que estamos satisfeitos ao mesmo tempo. No meu exemplo, naturalmente limitado, mas que eu posso repetir, estamos vendo o filme, estamos em silêncio, estamos agradando um ao outro. Mas não porque eu respeito você e você a mim, é porque meu telefone não tocou. Quando ele tocar, esse rompimento vai estar estabelecido, porque o meu interesse e o seu não são mais na mesma linha. Então, a gente descarta o outro como ser individual, no sentido forte de direitos, como a gente está falando. As relações puras, vejam só, são presságio não de uma mutualidade da libertação, mas de uma mutualidade da insensibilidade. Não estou nem aí para você. O grupo de dois de Levinas, um filósofo lituano também, mas falando do grupo de dois, aqui remete à ideia, do palco de dois que o Byung-Chul Han usou no curso anterior, mas enfim, está bem estabelecido. Deixa de ser uma sementeira da moral, de sediar, de semear uma relação moral que começa no eu com o outro. Em vez disso, transforma-se num fator, vejam só, de adiaforização. Vejam o que é adiaforização agora no texto do Bauman. Exclusão do domínio da avaliação moral. Ora, a avaliação moral passa, pensando de várias maneiras, no cuidado pelo seu direito ser respeitado, pelo seu bem-estar, pelo seu, enfim, o seu bem-estar, o seu bem-ser, o seu silêncio, se for o exemplo do cinema e outros. Eu chegar numa praia e não levar uma aparelhagem de som poderosíssima. Veja o cenário da praia. Como assim eu levo o meu som poderosíssimo para ouvir o som na praia onde os outros estão presentes? Quando eu ligo uma aparelhagem de som poderosa na praia, eu estou dizendo para todo mundo que eu não estou nem aí se você gosta ou não do que eu estou ouvindo. Você vai ouvir. Então, naturalmente, não tem aí uma relação onde o indivíduo que está na outra barraca é um indivíduo como eu. Ele não é um indivíduo como eu. Você tem uma fragmentação. Eu vou ouvir e dane-se. E se você vier reclamar, quem é que vai reclamar da pessoa que ouve um som alto na praia? Você não vai reclamar por quê? Porque você tem medo de ser agredida. Ora, tem algo aí que não está funcionando. Tem algo aí que não diz respeito a uma coletividade de sócios, ou uma sociedade, como se fala, Então, excluiu a avaliação moral. No caso, ele continua, da variedade especificamente líquida moderna. Então, essa relação pura, vamos ver o esquema que ajuda a gente a entender esse texto. Essa relação pura ela tem 5 maneiras de falar. Então, está lá. Não hipoteca o futuro, não tem relação com o depois. Eu não vou me comprometer com você para o depois, é o agora. E o agora significa que me agrade agora ou os incomodados que se mudem. Não cria mutualidade, mas satisfação simultânea. Perceba, a mutualidade é esse respeito mútuo. Você diz para alguém me respeite, obviamente você está dizendo eu respeito você. Você não vai dizer assim, me respeite, mas eu te desrespeito. Não tem sentido a palavra, a própria palavra, enfim, se implode com essa ideia. Então, mutualidade é respeito mútuo. Mas não é isso que se fala. Se fala satisfação simultânea. Do tipo, se eu gostar da música, tudo bem, mas se eu não gostar, já mudou. Um exemplo aí ligado ao que eu falei. Sim aos direitos unilaterais de rompimento. Então, entendendo que se um dos lados quiser romper, é isso.
né? Não existe a palavra se repete, não existe uma mutualidade, uma reciprocidade. Aqui se pode pensar em relações de amizade ou também relações amorosas. Lá em Amor Líquido, no módulo de abril, nós vimos esse conceito de relação pura lá. A relação pura é: eu estou com você enquanto você me satisfaz meus desejos, meu desejo de companhia, sexual, ou o que seja. Quando não mais satisfizer, vaza. Ou eu sei também que a qualquer momento eu também posso ser vazado. Então a relação pura também passa pelo romance, né, nesse sentido. Aí, repetindo, fator de adiaforização, né, ou seja, exclusão da moral nas relações pessoais, interpessoais, e essa última parte que a gente vai começar a transitar agora. Sim para o padrão consumidor-mercadoria. Porque, vejam, padrão consumidor-mercadoria é uma relação adiaforizada. Se eu pego uma comida e ela é esfria, ou eu não gostei, eu peço para trocar. Eu jogo fora. Não, ou qualquer que seja o exemplo, a geladeira chegou com problema, eu devolvo. Eu não tenho uma relação, será que a geladeira vai ficar chateada porque eu vou devolver, o que ela acha? Não tem isso. Mas com as pessoas começa, nesse recorte, naturalmente, a ser desse jeito. Você não tem um compromisso com ela, vai ficar chateada. Não, vai ficar chateada, eu vou ficar com ela? Não quero. Ou qualquer que seja a maneira de colocar. Então, alguns comentários no chat reforçando aí o exemplo que eu citei. Portanto, nós, os descartáveis, nós criamos uma lógica de descartabilidade do tipo, descarto o outro quando não me interessar, mas, ao mesmo tempo, eu também sou descartável para o outro. Certo? Veja que os exemplos citados aqui no chat, não vou comentar em voz alta agora, mas de respeito a essa descartabilidade. Né? Ou seja, não existe ali essa mutualidade, essa reciprocidade. No texto, diz o Bauman, como consumidores, não juramos lealdade permanente à mercadoria que procuramos e adquirimos para satisfazer nossas necessidades ou desejos. Continuamos a usar esses serviços enquanto eles atenderem às nossas expectativas, porém não mais do que isso. Ou até que deparemos com outra mercadoria que prometa satisfazer os mesmos desejos mais plenamente que a anterior. Certo? Eu troco, cansei, ou não satisfaz. Todos os bens de consumo, incluindo os descritos como duráveis, são intercambiáveis e dispensáveis ou descartáveis. A longevidade do uso tende a encolher, cada vez ficando, né, o curto prazo prevalecendo cada vez mais. E os incidentes de rejeição e descarte tendem a se tornar mais frequentes à medida que se exaure com mais rapidez a capacidade de satisfazer e de continuar desejáveis dos objetos. Quem tem filho aqui presente já percebeu a dificuldade que os mais jovens têm em obter prazer do que ganha de presente. Do que ganha, o brinquedo que ganha. Então, rapidamente, aquele brinquedo perde interesse porque o próximo tem mais a oferecer. Ou outros exemplos aqui, pensei nos brinquedos como estão colocados aqui. Estamos concluindo a parte de exposição para a gente ir para o filme, né? Nós temos um trecho do filme ainda. Então, vejam, a gente começa a lidar, nós consumidores, nós cidadãos consumidores, começamos a lidar com o consumo como sendo uma espécie, aí a própria imagem sugere, né, essa ideia do supermercado dos remédios, mas não supermercado dos remédios como farmácia. Não é uma Gavião Peixoto, Niterói, para quem é de Niterói, não é isso que está falando aqui. Está dizendo todas as lojas, todas as compras funcionam como remédios, funcionam como formas de nos tranquilizar, de nos inserir, de nos sentirmos, aspas, merecedores daquilo que compramos. É muito comum na nossa fala, a gente compra e fala, eu mereço comprar. Ou seja, eu entendo a compra como sendo uma espécie de remédio para as minhas dores. Então, diz o Bauman, a cultura consumista, a qual todos nós estamos inseridos, uns mais, outros menos, não importa, mas todos nós somos esses, transforma cada loja e agência de serviços numa farmácia fornecedora de tranquilizantes e anestésicos.
Veja a compra como anestesia, o consumo, né, como anestesia. Neste caso, drogas destinadas a mitigar ou aplacar não as dores físicas, mas a dor moral. Com a negligência moral, olha a palavra aí, ó, que a gente há pouco falou. Com a negligência moral crescendo em alcance e intensidade, a demanda por analgésicos aumenta e o consumo de tranquilizantes morais se transforma em vício. Portanto, a insensibilidade moral induzida e maquinada tende a se transformar numa compulsão ou numa segunda natureza, uma condição permanente e quase universal. Poderia arriscar, todos nós aqui presentes, eu inclusive, compramos automaticamente. Compramos coisas que não usamos. Participamos do consumo sem que seja de fato uma necessidade, muito mais uma segunda natureza. Então, Bauman traz levanta essa questão, né? Se isso não está ligado a essa nossa a discussão aqui sobre as insensibilidades. Com a dor moral sufocada antes de se tornar insuportável e preocupante, aí vem a questão que ele falou lá no início desse meu recorte. Se eu anestesio a dor, eu anestesio a capacidade da dor de trazer um alerta, de me trazer a possibilidade de medidas para modificar aquilo que causa dor. Ou seja, a rede de vínculos humanos composta de fios morais se torna cada vez mais débil e frágil, vindo a se esgarçar. Veja a ideia. A rede de vínculos morais composta de desculpa, eu li errado, né? A rede de vínculos humanos composta de fios morais. Então é inseparável a ideia de moralidade, de moral, se preferirem, com a ideia de coletividade. É o que constrói, é o que tece, ao que tecer, né? O tecido moral é um tecido social quase similar, quase equivalente. Com cidadãos treinados a buscar a salvação de seus contratempos e a solução de seus problemas nos mercados de consumo, a política pode interpelar seus súditos como consumidores, em primeiro lugar, e só muito depois como cidadãos. E a política a redefinir o ardor consumista como virtude cívica e a atividade de consumo como a realização da principal tarefa de um cidadão. Nós temos hoje, há muito tempo já, né, mas é uma realidade dos últimos 30 anos, direito do consumidor. Então, a ideia de se olhar, as escolas viraram relação de consumidor e várias outras instituições que antes tinham outro tipo de lógica de relações. Eu falo da escola naturalmente porque é o meu lugar de trabalho, como a lógica agora é uma lógica de consumidor. Então, essa interpenetração da ideia de civilidade ou de civismo com a ideia de consumo. É isso que nós vamos ver a partir de agora no nosso recorte com o filme. Então, vou terminar a gravação. Obrigado para quem acompanhou até agora. A gravação no YouTube ela termina agora e na nossa aula, que acontece nesse tempo real, nós vamos abrir para a gente debater e assistir o trecho que eu separei para nós.